Saúde e bem-estar. Mais equilíbrio para a sua vida. Olá, eu sou o Paulo Wagner. Estamos chegando com o podcast Saúde e Bem-Estar. O nascimento de um bebê é cercado de expectativas, sonhos e, acima de tudo, o desejo profundo de amamentar. Mas a verdade é que, por trás da imagem romantizada comercialmente, a amamentação real impõe desafios físicos, emocionais e práticos que pegam muitas mães de surpresa. Afinal, amamentar é mesmo puramente intuitivo? O que fazer quando surge a dor, a insegurança ou o medo do leite fraco? E como a rede de apoio sólida e o trabalho de um banco de leite podem salvar esse momento tão precioso? Para nos guiar por essa jornada de aprendizado, amor, eu conversei com a Neiva Ney Gomes Barreto, enfermeira obstetra e uma das grandes mentes e corações responsáveis pelo Banco de Leite Humano do Hospital Universitário da UFGD, aqui na cidade de Dourados. Um bate-papo essencial não apenas para gestantes e puérperas, mas para toda a família e sociedade. Acomode-se e venha se emocionar e aprender com a gente. O podcast Saúde e Bem-Estar, amamentar é aprender, está entrando no ar e esperamos que você aproveite este conteúdo. Saúde e bem-estar. Seu guia para viver melhor. A ideia de que amamentar é um ato puramente instintivo é um dos maiores mitos que cercam a maternidade. Embora o desejo de nutrir seja natural, a dinâmica física da amamentação é uma habilidade que precisa ser aprendida por duas pessoas ativas, a mãe e o bebê, que acabaram de se conhecer. Logo após o parto, ambos estão exaustos e se adaptando a um mundo totalmente novo. Esperar que a conexão aconteça sem qualquer obstáculo gera uma carga imensa de culpa nas mulheres quando surgem as primeiras dificuldades. A verdade é que a sucção e a deglutição são reflexos do recém-nascido, mas o encaixe perfeito, a posição confortável e a sintonia da dupla exigem paciência, tempo e frequentemente orientação técnica especializada. Quando despimos a amamentação dessa cobrança da perfeição imediata, abrimos espaço para que a mãe entenda que pedir ajuda profissional não é sinal de incapacidade, mas sim o primeiro passo para o sucesso desse processo. É um aprendizado conjunto, onde cada gota de persistência conta e onde o suporte clínico precoce faz toda a diferença para evitar o desmame desnecessário antes do tempo recomendado. Nossa conversa com a Neiva Barreto aborda os primeiros desafios das mães na hora de amamentar seu bebê e o que é mais importante nessa fase. Confira! Bom, a gente sempre fala que amamentar é desafiador, né? Quando a gente conversa muito com as mães, a gente percebe que é um grande desafio. Quando a gente chega numa novela e que a gente vê uma criança, um personagem que teve um bebê, ele coloca o bebê no seio, o bebê pega o seio e fica tudo muito lindo na tela. Mas a realidade não é essa, tá? A amamentação é um processo de aprendizado para a mãe e para o bebê. O bebê nasce sabendo sugar, mas ele não nasce sabendo pegar aquele peito. Então ele precisa aprender a mamar, a mãe precisa aprender a colocar esse bebê no seio. E muitas vezes as mães passam por muitas dificuldades, porque muitas vezes falta informação. É importante a mãe entender que quando o bebê nasce, o organismo se prepara para a amamentação, então você vai ter alguns sinais e sintomas. Você vai ter uma mama cheia, uma mama inchada, uma mama dolorida, que é o processo de apojadura. E nesse momento as mães têm muita dificuldade na amamentação. Sim. Então a informação precoce, a informação que ela precisa ter, o apoio da família, essa rede de apoio, a orientação com um profissional de forma adequada, isso auxilia bastante no processo de amamentação. Quando você tem informação, que você tem o apoio, você consegue amamentar com muito mais tranquilidade. Mas um aprendizado. Sim, até eu ia falar sobre esse ponto, porque aparentemente parece algo intuitivo, que isso já é um processo natural, e aliás tem muito disso mesmo, como a senhora mesmo colocou, que o bebê já sabe fazer essa sucção, mas tem características individuais, né, de cada mãe, de uma para outra. E aí tem mães que, por exemplo, que não tem o leite, de repente não está pronto, o organismo não está preparado para aquele momento.
Por isso que se fala desse processo de aprendizado e há a possibilidade exatamente de algum tipo de exercício que vá facilitando com que essa conexão vá acontecendo. Então, quando fala que mamífero nasceu para amamentar, então, realmente, é algo instintivo, sim. Mas nós somos seres humanos, na realidade, né? E as coisas não funcionam bem assim. Então, o que acontece? É preciso ter muita informação, é preciso compreender o que acontece no puerpério. Não só as questões físicas, como as questões emocionais do puerpério, elas são desafiadoras, elas precisam ser compreendidas, precisam ser acolhidas. Então, quando a mãe tem esse acolhimento, quando ela consegue ter uma rede de apoio, né? A gente diz assim, como é que é essa rede de apoio? A gente vai amamentar? Não, mas a gente vai estar ajudando a mãe para que ela esteja se dedicando ao seu bebê, né? Colocando esse bebê no seio várias vezes, fazendo aquele contato pele a pele que auxilia. O processo de descida de leite, ele vai acontecer para todas as mulheres. Depois disso, ele se torna um processo de estímulo, na realidade. Sim. Quanto mais eu amamento, mais leite eu tenho. Sim. Mas a primeira semana, ele vai acontecer quer eu queira, quer não queira. E o meu organismo, ele precisa se preparar. Então, a minha mama vai ficar cheia, vai ficar inchada, vai ficar dolorida. Mas isso é um processo natural, né? É um processo fisiológico, dentro das nossas expectativas. E se trabalhado da forma correta, ele vai se desenvolver. Então, a gente sempre fala assim, os primeiros 15 dias são desafiadores. Passou, a gente já evoluiu. Depois a gente fala do primeiro mês. Depois a gente fala do primeiro trimestre e as coisas começam a evoluir. Então, quando você tem a orientação, a informação, o entendimento, isso se torna bem mais leve. E claro, eu acho que também é importante para as mães que de repente têm alguma dificuldade nesse início desse processo, evitar o sentimento de culpa, né? É só eu que não consigo, por que eu não consigo e as outras todas conseguem? Acho que isso é um primeiro passo e importante. E também ela saber que em determinado momento ela precisa buscar ajuda, né? Ou seja, não se recolher na tentativa de encontrar a solução sozinha, né? Não, com certeza. A gente tem muito a mulher tem mania de se culpar, principalmente a mãe nessa fase do puerpério. Gente, a gente não vê só o fisiológico acontecendo nesse momento. O psicológico, ele é muito importante. Mexe muito com a cabeça da gente esse momento de puerpério. Eu, como mãe de 2 meninos, eu sei como é que isso é. Então, às vezes a gente se sente incapaz, se sente impotente, mas na realidade somos as pessoas que mais têm força para tudo isso. E muitas vezes a gente precisa realmente de ajudar. E em alguns momentos, a ajuda de um profissional de saúde, como um psicólogo, um consultor de amamentação, ele vai te auxiliando. E não se culpe, Sim. tá? Porque cada binômio, a gente fala mãe e bebê, ele é diferente. Cada filho, ele é diferente. Então, às vezes eu digo assim, eu tive o primeiro filho, foi muito tranquilo, muito fácil, esse daqui tá sendo difícil. Mas cada filho é filho, cada binômio é um, cada momento da vida dessa mulher é um. Então, essa questão de se culpar, ela vai acontecer, mas a gente precisa trabalhar isso. A gente precisa fazer com que isso não interfira e não atrapalhe nessa relação afetiva de mãe e bebê. E a família, ela pode participar, auxiliando nos cuidados da casa, no cuidado com as outras crianças pequenas que estão em casa, porque às vezes a mulher se sente tão sobrecarregada em ter que amamentar, em ter que cuidar da casa, em ter que cuidar do marido. Então, quando você tem uma rede de apoio, que tem sua família, que tem a própria sociedade, que tem as unidades de saúde te apoiando, isso se torna bem mais tranquilo. Fácil não é. Amamentar não é algo fácil, mas é algo extremamente possível. Dor, fissuras nos mamilos e a constante insegurança de que o bebê não está se saciando são os principais gatilhos para o desmame precoce. Porém, a ciência médica é categórica. Amamentar não deve doer e não existe leite fraco. Cada gota produzida pela mãe é perfeitamente balanceada para as necessidades imunológicas e nutricionais do seu próprio filho. Na quase totalidade dos casos em que ocorram ferimentos e dor externa, o grande vilão é a pega incorreta. Quando o bebê abocanha apenas o mamilo, em vez da grande parte da auréola, ocorre uma fricção dolorosa que machuca a pele sensível e impede a extração eficiente do leite, gerando um ciclo frustrante de fome e choro. A pega correta garante que a língua do bebê massageie os ductos lactíreos, estimulando a produção e garantindo a saída do leite gorduroso do final da mamada, que promove a saciedade e o ganho de peso saudável.
ajustar a posição do corpo, manter os lábios do bebê voltados para fora e garantir que o queixo encoste na mama são detalhes técnicos simples que desenvolvem o conforto e alegria ao ato de amamentar. Por conta de medos, mitos, receios e crenças, muitas mulheres desistem de praticar esse ato. A Neiva Barreto fala sobre isso e destaca como a amamentação é algo maravilhoso, não só para a criança, mas também para a mãe. Vamos conferir. Amamentar é um processo muito também do querer, né? Ai, mas eu quero, mas eu não consigo. A gente precisa trabalhar o nosso emocional e compreender que existem muitos mitos dentro da amamentação. Não existe leite fraco. O leite é o melhor alimento do mundo e ele já vem pronto e preparado, né, para atender a demanda dos primeiros anos de vida do bebê. Por isso que a gente fala, amamentar exclusivamente até o 6º mês de vida, não tem necessidade nem do bebê beber água. Sim. Porque na realidade esse leite ele já vem pronto, tá? A gente tem algumas mães que dizem assim, eu tenho uma hipogalactia, que é uma diminuição na produção do leite, eu não produzo menos leite. Muitas vezes está muito mais relacionada ao manejo de como essas coisas estão acontecendo, de como ela está posicionando o bebê, né? Porque a gente não nasce sabendo tudo, então muitas vezes a gente precisa de outras pessoas para nos auxiliar. Então quando ela tem essa percepção, existe aquele momento que ela pode, né, buscar ajuda de uma consultora de amamentação, do seu pediatra, do seu ginecologista, do serviço de saúde como o HU hoje oferece orientação no banco de leite humano. Porque às vezes a gente está fazendo tudo certo e acha que está fazendo tudo errado. Sim. E às vezes é um momento que você precisa apenas de alguém que te diga, tá tudo bem. Sim. E aí você continua. E dentro desse processo me chamou a atenção quando a gente estava falando da questão do aprendizado que se tem com relação à amamentação. Você falou da pega, né? Eu queria que você falasse um pouquinho exatamente se realmente essa questão da pega correta, ela interfere diretamente assim no sucesso dessa amamentação. O que a gente percebe é quando existe a pega, que a gente chama de inadequada, dificulta o processo, porque muitas vezes fissura a mama, você pode fazer lesões na mama. Então, muitas vezes a mulher precisa de um auxílio para esse momento da pega, do posicionamento do bebê. Às vezes o bebê pega bem, mas não está bem posicionado. Então, quando a gente faz o que a gente chama de manejo, né, um profissional te auxilia nesse sentido, isso vai facilitando o processo. Sim. Então, a pega, ela realmente é algo importante. Mas não ponha na sua cabeça, ai meu Deus, tá pegando certo, tá pegando errado. Se o bebê tá mamando, se você não sente dor, se tá confortável para os dois, se seu bebê tá apresentando xixi, tá apresentando cocô, tá ganhando peso, tá tudo certo. E aí eu observo também que algumas mães que têm um pouquinho de dificuldade no início acabam utilizando algumas ferramentas para auxiliar nesse sentido. Eu uso aquela bombinha que ajuda a extrair leite lá nos primeiros dias. Isso realmente é indicado? Ou é só indicado em alguns casos específicos? O que você pode falar a respeito desse tipo de equipamento? Cada caso, na realidade, é um caso. Vamos exemplificar aqui para a gente entender melhor. Existem mães que a pojadura acontece mais rápido e ela tem uma produção de leite bem grande, porque o organismo dela produz. Então, em alguns momentos, ela vai precisar esvaziar essa mama um pouco, né? Para que o bebê consiga abocanhar melhor essa mama. Ela precisa estar com a mama macia para o bebê abocanhar, né? O que auxilia nessa pega, nesse posicionamento. Então, essa mãe que tem muito leite, ela vai ter que tirar um pouco do leite. Ela pode utilizar realmente as bombinhas elétricas, bombinhas manuais. O que é que a gente não aconselha? A utilização de bicos, tá? Subterfúgios como bicos de silicone, chupetas, mamadeiras, porque isso sim vai interferir, né, na criança compreender o processo de amamentação. A chupeta, a borracha, ela é diferente do bico do seio. Sim. Né? Quando a gente vê a amamentação, que a gente estuda, a gente vê como o bico do seio ele cresce, ele tem uma proporção de crescimento dentro da boca da criança, ele tem uma elasticidade própria. Então a gente precisa realmente corrigir pega e posicionamento quando há dificuldade e tentar não utilizar esses outros subterfúgios. A bombinha em alguns momentos ela é importante porque ela te auxilia a esvaziar uma mama que está muito cheia, muito dolorida, para que o bebê tenha uma pega mais adequada. Muito se fala sobre a responsabilidade da mãe na amamentação, mas o sucesso desse processo depende diretamente de quem está ao seu redor. A chamada rede de apoio, composta por parceiros, familiares, amigos e até profissionais de saúde, desempenha um papel que vai muito além do incentivo verbal.
Apoiar uma puérpera significa blindar seu ambiente contra palpites desanimadores, garantir que ela esteja bem alimentada, hidratada e que consiga descansar entre as mamadas. O parceiro ou companheiro pode assumir as tarefas domésticas, trocar fraldas, colocar o bebê para arrotar e garantir que a mãe tenha um ambiente silencioso e tranquilo para amamentar. Quando a mulher se sente sobrecarregada física e mentalmente, a produção de prolactina e a ocitocina, hormônios essenciais para a fabricação e descida do leite, pode ser severamente afetada pelo estresse. Proteger a saúde mental da mãe é, portanto, proteger o alimento do bebê. Amamentar é um ato coletivo. Uma sociedade que cobra o aleitamento materno precisa, antes de tudo, oferecer o suporte e o acolhimento necessários para que essa mulher possa exercer seu papel com dignidade, segurança, paz de espírito. Quando falamos de banco de leite, claro que isso arremete a um local onde se tem leite materno para servir crianças que não conseguem esse alimento precioso com suas mães. Por isso, a Neiva nos explica agora como é esse banco de leite, como se dá a coleta e o destino desse material. Vamos conferir. Vamos falar de 2 etapas diferentes para a gente compreender. Toda mãe que tem dificuldade na amamentação, eu tô falando da mãe que está com dificuldade, ela precisa ir no banco de leite para a gente entender, qual é essa dificuldade e auxiliar. O banco de leite hoje, ele não é só um local de apoio à amamentação, mas também é uma casa, onde a gente faz a coleta desse leite, processa esse leite e distribui esse leite. E aí as pessoas começam a nos perguntar, distribuir para quem? Quem são os receptores desse leite? Os receptores desse leite são especificamente os recém-nascidos internados dentro de uma instituição hospitalar, que são os chamados prematuros, que estão internados na UTI neonatal, na unidade de cuidados intermediários, na UTI pediátrica e na pediatria, geralmente. Então, alguns bebês demandam essa necessidade e é exatamente para esses bebês que o banco de leite existe. É para a mãe externa tem orientação. A gente vai tentar descobrir e compreender por que ela não consegue, para que a gente faça a orientação adequada. Infelizmente, o banco de leite não tem perna, não tem volume de leite suficiente para atender a demanda externa, apenas a nossa demanda interna. E aí vem a segunda etapa. Para a gente atender essa demanda interna, que é gigante, hoje eu saí de lá, hoje a gente tem internado 29 recém-nascidos, mas já tivemos 32, já tivemos 35, então são muitos bebês que as mães tiram leite para auxiliá-los. Mas são mães que passam por momentos de dificuldade, então às vezes o leite demora de descer, às vezes a cabeça não auxilia muito, ela tem bastante dificuldade, então elas contam com as doações daquelas que tiveram seus bebês, estão em casa amamentando e tem leite que sobra. Então é exatamente aí onde você vai fazer esse gesto de amor, que é doar o leite. E não é difícil fazer esse processo, mas é um processo que precisa de demanda, que precisa de tempo. E aí eu te falei de 2 números de telefone, que você pode entrar em contato nesses mesmos números e dizer, não, eu não preciso de auxílio, tá tudo certo, tá tudo bem, eu tenho leite sobrando, eu quero ser doadora. E aí nós vamos até a residência dessa mãe, a gente faz todo o procedimento, orienta sobre todo esse procedimento e ela passa a ser uma doadora em potencial. Preciso ir no HU? Não precisa, a gente vai até você. Preciso levar o leite depois que eu tiro? Não precisa, a gente uma vez por semana vai passar na sua residência e vai pegar. Então, no conforto da tua casa, você consegue fazer essas doações. Ah, Neiva, eu não tenho muito leite excedente, eu tenho só um pouquinho de leite, eu tiro uma demanda, vamos supor, só tiro 30 ml de excedente ao longo do dia. Maravilha, gente, porque a gente passa 7 dias. Se você contar 3 vezes 7, 21, dá 210 ml, já é uma grande doação. E cada um fazendo a sua parte vai somando bastante. É importante também dizer que é um procedimento seguro, Ou seja, a gente falava até agora há pouco de nós começarmos o programa, a vigilância sanitária passa lá, faz a fiscalização para conferir se os protocolos estão sendo seguidos, tanto de segurança para quem está doando esse leite, como para quem está recebendo esse leite. Vale sempre destacar que isso tudo é feito dentro do mais alto rigor em termos de higienização para que esse leite chegue com qualidade para a criança que vai recebê-lo. E por falar nisso, a nossa vigilância sanitária está exatamente nesse momento. Eu acabei de deixá-los lá fazendo o processo de fiscalização, que ele é feito de forma contínua. As meninas estão lá, eu dei tchau para elas porque vinha para cá e elas disseram, fale que a gente está aqui. Eu disse sim, com certeza a gente vai comentar, porque realmente a vigilância está lá no HU, a vigilância passa lá o tempo todo. Existe um processo rigorosíssimo pelo qual o leite passa. Então, quando eu distribuo o leite humano ordenhado, pasteurizado, ele vai com qualidade e segurança, porque a nossa rede ela é uma rede
não só nacional, ela é uma rede latino-americana, né? Ibero-americana na realidade. Então esse processo, nós somos pioneiros, o Brasil é pioneiro, né? Um processamento de leite humano, ele exporta a nossa qualidade, ele exporta esse processo para outros países, para a África, né, para os países latinos, né, alguns países da América. Então assim, ele é um processo seguro. Então Sim. você pode ter certeza que o leite que esse bebê está recebendo, ele é um leite completamente seguro. Agora, Neiva, quando a gente está aqui batendo esse papo, falando de todos esses detalhes, essas orientações importantes que nós estamos falando, e quando eu ouço você falar sobre o tema, eu percebo alguém apaixonada por essa profissão e por esse detalhe tão importante de fazer essa instrução dessas mães. Quando você olha hoje para o hospital universitário, com o hospital de portas abertas para isso, e claro, quando a gente olha uma cidade do tamanho de Dourados, é importante a gente convocar outras mães que ainda não participam deste processo, né, para colaborar, aquilo como a gente falou agora há pouco, não importa a quantidade, mas que você esteja presente, fazer o seu cadastro, se colocar à disposição. É preciso que as mães transformem esse ato de amor que é tão lindo de amamentar o seu filho, de que isso possa chegar a outras crianças também. Nossa, eu sou muito suspeita, né, nessa fala, porque realmente eu sou uma entusiasta, eu sou apaixonada pelo aleitamento materno. Eu sou muito feliz, porque dizem que quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente Sim. não trabalha, né? E eu faço exatamente o que eu gosto. Então, assim, esse é o momento da gente convocar vocês, mães, que têm os seus bebês em casa, saudáveis, felizes, né? Onde você passou por todo um processo de dificuldade, mas que hoje está tudo muito tranquilo, né? Engatou a primeira e você foi, e que você tem leite excedente, você vai estar salvando uma vida, certo? Nesse momento eu romantizo a questão, realmente. Porque é salvar uma vida. Se vocês compreendessem que 100 ml muitas vezes alimenta 10 recém-nascidos prematuros, né? E esse leite ele faz uma diferença, porque ele não é só alimento, ele é também medicamento. Então isso vai ajudar os bebês a saírem mais rápido das UTIs. Então se você tem a oportunidade de ser doadora, seja uma doadora, porque é um gesto de amor, de carinho com o outro e principalmente com você. Você vai perceber como isso é grandioso, né? E é extraordinário. Sim. Ser doadora é extraordinário. Eu fui doadora dos meus 2 bebês e como aquilo faz bem, né, pra gente enquanto mãe, enquanto ser humano. Eu queria que você repetisse os telefones que você falou agora há pouco para que as pessoas possam ter contato. Olha, eu quero ter mais informações, eu quero saber como é que funciona, como é que eu posso ser doadora, como é que eu posso ter acesso às orientações. Por gentileza, repetir os telefones de contato. Você pode entrar em contato pelo 3410-3002, com 67, né? 67-3410-3002, o nosso telefone fixo que a gente consegue atender. Existirão momentos que ele vai estar bem ocupado, a gente não consegue. Ou você pode entrar em contato pelo WhatsApp 99102-4146. Pode mandar mensagem no nosso WhatsApp que a gente vai estar respondendo assim que a gente conseguir, geralmente em horário comercial. Para além das fronteiras do próprio lar, a nossa comunidade conta com um verdadeiro porto seguro, o Banco de Leite Humano do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados. Esse espaço é um farol de suporte especializado que vai muito além de um simples local de coleta. Lá, equipes multidisciplinares altamente qualificadas acolhem mães angustiadas, ensinam técnicas de manejo, ajudam na resolução de mamas empedradas e tratam fissuras mamárias. O grande diferencial é a acessibilidade. Esse serviço não é exclusivo para quem deu à luz no HU. Qualquer mãe da comunidade de Dourados e região que esteja enfrentando dificuldades, independentemente de onde seu filho tenha nascido, pode e deve procurar o Banco de Leite para receber orientação gratuita e humanizada. Esse acolhimento público desempenha um papel vital da saúde pública, reduzindo taxas de desmame e prevenindo complicações graves que poderiam levar a internações infantis. É a ciência e o SUS de braços dados com a comunidade, garantindo que o direito fundamental ao aleitamento seja resguardado com carinho, técnica e respeito às particularidades de cada família que busca aquele espaço em momentos de vulnerabilidade. Saúde e bem-estar, informação, qualidade de vida e equilíbrio para o seu dia a dia. Um podcast da Grande FM. Quando uma mulher produz leite em excesso, ela tem em suas mãos o poder de salvar vidas. A doação de leite humano é um dos gestos mais nobres e solidários que existem, sendo vital para a sobrevivência de bebês prematuros e de baixo peso internados na UTI neonatal do HU de Dourados ou de qualquer unidade hospitalar do Brasil. O processo de doação é incrivelmente simples e seguro.
Qualquer mulher saudável que esteja amamentando e com excesso de leite pode se tornar uma doadora. Todo o kit de coleta, incluindo os frascos esterilizados, é fornecido pelo próprio hospital, que também orienta sobre a higienização rigorosa das mãos, o uso de máscaras e toucas durante a extração e o armazenamento correto no congelador. O mais incrível e facilitador de toda essa dinâmica é que a doadora não precisa sequer sair de casa. As equipes do banco de leite organizam a coleta em domicílio. Cada mililitro doado passa por um rigoroso processo de pasteurização e controle de qualidade antes de chegar aos pequenos receptores. É uma verdadeira corrente de amor líquido, onde o excedente de uma mãe se transforma na esperança de vida e futuro de outra família. Este foi o podcast Saúde e Bem-Estar, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado de nosso conteúdo e em breve novos episódios estarão à sua disposição. Saúde e Bem-Estar, informação, qualidade de vida e equilíbrio para o seu dia a dia. Um podcast da Grande FM.